isso, jogar no Corinthians não é fácil, né? O jogador um jogador que consegue desempenhar bem no Corinthians, ele realmente acaba construindo uma carreira interessante, porque igual o Breno Bidon, você vê um jogador aí, ele tem a maior pinta, ele não tem cara de Corinthians, né? Tem cara de jogador de condomínio, corpinho de criança, mas ele é mal. Ele é mal no campo. Ele põe o dedo na cara dos caras, ele dá pontapé e joga muita bola, né? Então é um jogador de muita personalidade. O Breno Bidon tem muita personalidade. E outro jogador que tem muita personalidade é esse André Luiz, volantaço, né? Tá em todos os lugares, box to box, como eles falam, né? Ele volta, marca, tá sempre pisando na área, tá fazendo gols agora, né? E parece que veio proposta aí por ele, né? Uma proposta, estão falando aí, uma proposta de 15 milhões de euros da Internazionale de Milão, da Itália, Uma que o Corinthians proposta recusou, né? maravilhosa, né? Se o Flamengo tá pagando quase 50 no Lucas Paquetá, ofereceu 30 e cacetada no Caio Jorge, né? O Vitor Roque aí, 25 milhões. O Samuel Lino, 25 milhões. Com os valores que estão sendo praticados aí no mercado de transferências de jogadores chegando ao futebol brasileiro, 15, 20 milhões já é pouco dinheiro para um jogador de 19 anos, porque o André reúne algumas características que são muito interessantes. Além dessa calma, a hora de saber, ele sabe a hora de acelerar o jogo, de controlar o jogo, dar uma segurada na bola. Ele também tem muito porte físico e tem gol, né? Tem personalidade. É um jogador interessantíssimo, né? Ele e o Breno Bidon são as duas esperanças aí da diretoria do Corinthians de fazer duas vendas aí e realmente dar uma controlada aí nas finanças do Corinthians, mas E, tem que dar uma e aquilo, segurada, tem que esperar para é, vender bem, né? e aquilo, não sei se você chegou a ver acho que foi no podcast que o Vanderlei foi, ele falou, cara, a solução do Corinthians tá lá na base, cara. Os caras têm que aproveitar melhor a base, tem que usar mais a base. Se você colocar um cara profissional, um gestor profissional ali na base, você pega 2, 3 moleques daquele ali, você paga, você diminui a dívida do Corinthians pela metade, pô. Agora, o problema é que não tem ninguém, né, pra fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, né. Por quê? Porque o time é como se diz, o time ele é o clube, a instituição Corinthians, ele é cheio de gente que não quer o bem do Corinthians, né, não quer ver o Corinthians crescer, só quer usufruir ali, ter o status, né, de ser conselheiro, ter status de disso, daquilo, e viver nessa ilusão aí dos anos 90, né, que ainda os times podia fazer o que fosse e não dava em nada, e graças a Deus aí o Ministério Público tá pegando pesado aí com os 3 presidentes que o Corinthians já teve aí, né, espero que esses caras sejam expulsos, né, e realmente, cara, o seu ativo tá lá na base, se você não cuida bem da base, a base é o futuro do seu clube, cara, a base é o futuro da instituição. Se você não cuida bem da base, você não vai conseguir jogar, cara, não vai conseguir jogar. Se você vender aí um Breno Bidon por 35, 40 milhões de euro, você vende também o André aí por 35 mais 40 milhões de euros, cara, é quanto? Dá quanto aí 40 milhões de euros, tá ligado? Já paga o estádio já, pô, já paga o estádio, Paga entendeu? metade. É, entendeu? Então Mas assim, é isso, né? Isso é uma coisa que eu vinha pedindo já há bastante tempo, né? Para que os senadores do Coisa, desde o Ramon Dias, que utilizassem mais a base, né? E chegou um momento, assim, que agora o Corinthians acumulou algumas taças, aí 3 taças em 10 meses, né? Venceu jogos grandes, finais importantes. É um clube hoje, é um time que é temido pelos adversários. O Corinthians é realmente um dos melhores times do Brasil hoje, quando está com o time completo. E tá como você mesmo disse, tem mais tranquilidade para trabalhar, claro, o troféu, né, um título traz isso, né, traz tranquilidade, dá crédito para o treinador, né, não vai, 2 derrotas não vai cair, já diminui um pouco a pressão, e também o mesmo acontece para o jogador jovem, né? Então, quando você tem um time que está um pouco mais estruturado, já tem um pouco mais de padrão de jogo, os jogadores já se conhecem bem mais, né? Um time que está jogando junto à base aí há quase 2 anos, já vai fazer 2 anos. Então, essa é a hora de utilizar os jogadores mais jovens. Vai entrando um,
vai entrando outro. O André Luiz entrou no meio campo, ele não tem obrigação, ninguém espera dele ele decidir as partidas, ele ser a principal figura. O Breno Bidon também entrou no time e ninguém depositava todo esse peso nas costas do Breno Bidon para decidir os jogos. Então, naturalmente, esses jogadores tiveram oportunidade, estão tendo oportunidade de desenvolver o seu potencial, né, de jogar melhor, justamente porque não tem essa pressão toda. Então, essa é a hora mesmo de utilizar os jogadores da base para ver quem serve e quem não serve. Um jogador que eu pedia mais sequência para ser mais utilizado era o Kaique, né, que é um jogador, como você mesmo disse, de ponta e tal, que o Corinthians não tem tanto, agora tem o Caio César e tal, mas o Kaique, quando tem oportunidade, não tá entrando bem, não tá jogando bem, né? E é isso, ver quem serve, quem não serve para ir peneirando, né? A questão do Kaique é porque é um estilo dele mesmo, tá ligado? Não sei se você não sei se você vai achar isso, mas eu vejo ele muito assim, meio parecido com o Dinei, tá ligado? Dinei lentão, mas quando colocava a bola no pé, ele resolvia, entendeu? E eu acho que o que tá faltando, o que tá faltando para ele é isso. Talvez mudasse ele ali de tirasse ele da ponta, puxasse ele um pouco para o meio, né, ou para um atacante ali, talvez ele melhorasse, pelo estilo dele, né. Porque como ele é um cara que não tem intensidade, ele pode ter até velocidade, né, na hora de pegar, na hora que tá com a bola, ele pode ter velocidade, colocar, esticar ali para correr e driblar. Mas ele não é um cara de intensidade, né, de voltar, de marcar, de ajudar o meio o lateral. Ele não me parece esse estilo dele, ele me parece mais um estilo parecido com o Diney, mas quando, ele também eu vejo muito que ele tem uma boa finalização, quando ele corta para dentro, que chuta, normalmente a bola vai para o perigo, então isso é uma qualidade que ele tem, eu acho que ele deveria ser mais explorado, né, pelo Dorival. E aquela questão também, né, você dá a oportunidade pro cara, mas você vai dar a oportunidade pro cara com 5, 10 minutos? Tá ligado? Isso aí também não é oportunidade, né, isso é só querer ganhar tempo pra deixar o jogo acabar. Acho que a oportunidade é você dar um tempo pra ele, dar 20 minutos, 30 minutos, e aí ele vai se adaptando ao time, né. Talvez seja isso também, não sei, posso estar errado, mas eu vejo uma qualidade nele que o Vitinho não tá conseguindo fazer. Vitinho tá com a mesmo problema que o Thales Magno. É a mesma doença, né? Mesma doença. Se você pegar o Vitinho ali na ponta, o Vitinho não consegue driblar, o Vitinho não consegue avançar para o campo de ataque, não consegue. Não consegue cortar para o meio, e quando corta para o meio não consegue chutar. E bem diferente quando o menino entra ali na ponta, né, naquela posição que toda vez que a bola chega ali, ele dá um drible, ele tira um jogador, tira outro, dá um passe, tenta chutar, finaliza. Então, assim, eu acho que ele o Dorival deveria dar um pouco mais de oportunidade para ele, mas é o estilo dele, né, ele não é aquele jogador intenso, né, ele não é aquele ponto intenso, né.